Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre baixa imunidade. O organismo humano é inteligente e de maneira autónoma utiliza rapidamente as suas próprias defesas para nos proteger de doenças. Ou seja, quando o organismo se sente ameaçado, inicia uma batalha no sentido de evitar que a doença prossiga. Mas quando o nosso sistema de defesa está fraco, estamos expostos a contaminações, resfriados e até mesmo problemas de saúde mais sérios, como é o caso de infecções recorrentes. E hoje vamos saber o que acontece com o nosso organismo quando estamos com o sistema imunológico fraco. Com o objetivo de nos fazer perceber o que é a baixa imunidade, como lidar e como tratar, recebemos a doutora Cleida Domingos, que vai conversar connosco sobre este tema. Olá, doutora Cleida. Olá, Mércia. Olá, pessoal aí de casa. Hoje é mais um dia que vamos conversar sobre a nossa saúde. E o tema que trazemos hoje é muito interessante. Convido a ficar nos próximos minutos juntinho a nós. Fomos à rua para saber dos nossos telespectadores o que eles entendem sobre imunidade. Doutora Cleida, vamos ver as respostas já a seguir. Com certeza, Mércia. Para mim, a imunidade é o sistema de proteção do organismo. E para melhorar a minha imunidade, como muito frutas e faço exercícios. Eu entendo imunidade sendo o sistema de defesa do organismo. Isso é, para que o meu sistema esteja imune, eu pratico desporto, como muitas frutas, abdico-me de certas coisas. Chamo-me Márcia. Eu gostaria de saber o que é imunidade, ainda não tenho ideia o que é, mas gostaria de saber. A imunidade é algo vasto, no meu ponto de vista, né? Mas estar imune, no sentido que vou usar agora, é sobre a doença. Então, estar imune a uma doença quer dizer que eu não poderia ter. Por exemplo, se eu tenho uma certa doença, pode ser uma gripe, que está aí, por exemplo, uma gripe aviária, né? Então, se eu estou imune a essa certa gripe, quer dizer que eu não poderia ter. Então, praticamente é uma defesa, do meu ponto de vista. A imunidade, para mim, é uma defesa de uma certa coisa. Já não sei se há uma definição específica que eu não sei no momento. Obrigado. Então, doutora, vimos as respostas dos nossos telespectadores. Deu para perceber que alguns sabem o que é e alguns não sabem. E o que significa a baixa imunidade? É verdade, deu para perceber que este conceito ainda não está muito claro. E então, antes de passarmos para a baixa imunidade, deixa eu explicar o que é exatamente a imunidade. Na verdade, a imunidade é a defesa do nosso corpo. Quando nós falamos de imunidade, estamos a falar de alguns mecanismos, uma série de mecanismos que o nosso corpo faz de modo a realizar a defesa contra invasores externos, contra alguns causadores de doença. Nós chamamos de patógenos ou agentes patogénicos. Estes agentes causam-nos doenças. Muitas vezes são vírus, bactérias e outro tipo de micróbios. Quando eles atacam o nosso corpo, fazem com que a nossa defesa esteja muito baixa e aí acontece a tal baixa imunidade. Nós estamos a falar do sistema imunológico, estamos a falar de imunodeficiência, que também significa imunidade baixa. E o que é que faz com que a pessoa tenha o sistema imunológico fraco, ou seja, a baixa imunidade? Na verdade, são várias razões que podem causar esta imunodeficiência ou esta imunidade baixa. Dentre elas são as infecções crônicas mais comuns, estamos a falar da infecção pelo HIV, causa uma depressão do sistema imunológico, uma deficiência do sistema imunológico. Estamos a falar da diabetes, que também é uma doença crônica comum. Estamos a falar também de infecções passageiras agudas, em que elas, se repetem várias vezes, podem também fazer com que a imunidade esteja baixa. Algumas situações que nós chamamos de doenças autoimunes também são tem uma percentagem como é que eu vou dizer? Elas de alguma forma estão implicadas na gênese da baixa imunidade. Nesta autoimunidade, o que acontece é que o corpo reage contra o próprio corpo. É como se o nosso organismo produzisse anticorpos contra
O nosso próprio corpo acontece muitas vezes na diabetes. Na diabetes tipo 1, nós temos o nosso organismo a reagir contra as células do nosso pâncreas. Então, na verdade, tudo se cinge em atacar a defesa do nosso corpo. Imaginemos que o nosso corpo seja um quartel e ele tem lá as suas células, tem lá os militares, os polícias. Então, se nós temos um militar a atacar um polícia, temos os dois para proteger o nosso corpo. O que acontece é cada vez doença que há de vir desta fraca imunidade ou deste problema, este conflito interno entre os militares e os polícias. Em termos de imunidade, as nossas células de defesa, a nossa pele, os nossos pelos nos olhos, nas narinas, todos eles têm uma função de proteger contra esses agentes causadores de doença. Então, se há alteração neste mecanismo todo, nós acabamos tendo uma imunidade baixa. Então, a doutora falou que o nosso organismo reage quando estamos diante de uma imunidade baixa. Quais são os sintomas da imunidade baixa? Bem, na verdade, mestre, eu não falaria de sintomas, eu diria manifestações clínicas, porque quando nós falamos de sintomas, estamos a falar daquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa refere ou diz que sente. Entretanto, no que diz respeito à imunidade baixa, nem sempre nós temos sintomas, mas temos mais manifestações clínicas. E algumas vezes são doenças que as pessoas têm no seu dia a dia e acham que é porque dormiu e acordou assim. Por exemplo, o que vulgarmente chamam de febres internas, que na verdade é uma infecção pelos vírus herpes simples, em que o primeiro contacto, após passar aquela fase aguda, fica depositado no nosso corpo, numa fase latente, adormecida. Quando a nossa imunidade baixa um bocadinho, ele desponta, volta a aparecer. Por isso que há pessoas que acabam tendo anualmente, acabam tendo com muita recorrência, porque a cada vez que a sua imunidade baixa, o vírus aparece. Outra situação são infecções que nós podemos ter de forma comum ou que muitas vezes não as temos. Podemos ter uma vez por ano, uma vez a cada 6 anos, mas entretanto, quando se trata de imunidade baixa, esta infecção torna-se recorrente. As infecções urinárias tornam-se recorrentes, as infecções respiratórias, os resfriados, as gripes, acabam se tornando recorrentes porque a imunidade acaba estando baixa. Então, muitas vezes nós encontramos como sinal é a recorrência de algumas doenças, ou o fato de uma doença ser difícil de se manifestar, porque no primeiro contacto que nós temos, o nosso organismo já levanta anticorpos, já levanta células de defesa para combater, acaba atacando e vencendo. Mas em algumas pessoas nós vemos que no contacto com aquele vírus, com aquela bactéria, acaba desenvolvendo a doença. Então, isso faz-nos despertar, faz-nos pensar que provavelmente esta imunidade esteja alterada. Então, se a pessoa tem episódios recorrentes de infecções, resfriados, de certeza que a pessoa está com a imunidade baixa. É, sim, essa é uma das razões, então deve ser investigado. Pois é, e devemos também tomar muita atenção a estes episódios recorrentes de infecções. Doutora, como verificar se o sistema imunológico está fraco ou não? Na verdade, o que acontece é o que eu acabei de dizer. Nós, no primeiro sinal, ou depois de investigarmos o paciente, percebermos que ele está a ter de forma recorrente, ou ele vem à nossa consulta, ou ele queixa, só no primeiro contato ele diz que eu tive há um tempo atrás, voltei a ter, eu tenho tido, então isso já nos desperta. Dependendo daquela manifestação que ele tiver, há alguns exames que nós podemos fazer, que vão nos fazer perceber que realmente há imunidade. Quando nós falamos, por exemplo, da infecção pelo HIV, nós temos como verificar a imunidade através do exame que é o CD4. O CD4 é exatamente a contagem das nossas células de defesa. Existe um valor que é o normal, mas se o valor que nós encontramos neste paciente estiver abaixo daquilo que é normal, nós já podemos assumir que a imunidade está baixa. Mas em outras doenças nós não podemos afirmar isso. Por exemplo, na diabetes, nós sabemos que ele é diabético, está controlado ou pode não estar controlado, mas se tiver aquelas infecções, aquelas feridas que raramente saram ou que demoram muito tempo a sarar, dá-nos a ideia e podemos perceber claramente que esta imunidade está baixa, mas não temos como medir, não há algum exame que a gente faça e diga esta imunidade está baixa. Pacientes que estejam a fazer um tratamento para cancro, pacientes que tenham leucemia, pacientes que estejam a fazer quimioterapia,
a imunidade claramente fica baixa e nós acabamos vendo pelas manifestações que apresenta a fraqueza no corpo, as infecções comuns que acaba tendo, mas não temos também como medir ou como dizer que este paciente está com a imunidade baixa porque este é o sinal. Não temos como fazer um diagnóstico, porque na verdade a imunidade baixa não é uma doença, é um estado. O que apresenta é uma doença dentro daquele estado. E quais são os órgãos mais afetados quando o nosso sistema de defesa está fraco? Bom, neste caso, da mesma forma que nós não temos como fazer o diagnóstico, também não temos neste estado órgãos mais afetados. Isto depende do contacto que tem com o agente causador da doença. Se neste momento em que a imunidade dele está baixa, ele entra em contato com o agente causador de doenças da pele, claramente a infecção vai para a pele. Se ele entrar em contato com um agente causador, uma bactéria, um vírus causador de infecções respiratórias, o que ele vai manifestar é doença respiratória e assim por diante. Então nós não temos como dizer que os órgãos mais afetados são estes. Isto depende da defesa do organismo, depende do contacto com o paciente. Podemos ter até 10 pessoas com imunidade baixa e cada uma delas com manifestação diferente. Cada um órgão vai ser afetado de forma diferente. Então não temos como generalizar e dizer que os órgãos afetados ou os órgãos que muitas vezes são afetados sejam estes, mas em algumas doenças podemos afirmá-lo. E por que algumas pessoas têm mais proteção que as outras? Bom, isto é uma particularidade do nosso organismo inteligente. Na verdade, nós podemos classificar a imunidade em dois tipos. Nós temos a imunidade nata e temos a imunidade adquirida. A imunidade nata é aquela que nós já nascemos com ela. Ela vem conosco desde o ventre da nossa mãe. Então, nós estamos a falar da pele. A pele, a cor da pele não muda nada, mas a pele funciona como uma barreira para muitos agentes causadores de doenças. Então, esta imunidade conferida pela pele é uma imunidade nata. Os nossos, aquilo chamam-se de cílios ou pelos que nós temos a nível dos olhos, eles funcionam como uma barreira. Muitas vezes, quando nós temos algum agente causador de infecção do olho, estes pelos estão com a função de proteger contra estas infecções. E os pelos, impedir, claramente, e os pelos em todas as regiões do nosso corpo funcionam como uma barreira contra infecções. Então, esta é a nossa imunidade nata. A imunidade adquirida é aquela que nós adquirimos ao longo do tempo. Muitas vezes acontece pelo contacto com este mesmo agente causador. Algumas bactérias, alguns vírus, após o contacto com eles, o nosso organismo desenvolve uma resposta e acaba desenvolvendo memória. Após o primeiro contacto, quando volta a ter o encontro com este mesmo agente causador, ele já consegue reconhecer, já tem anticorpos suficientes para atacar e não desenvolver doença. É por isso que nós temos aquelas doenças que basta que a pessoa tenha uma só vez para não voltar a ter. Acontece muitas vezes nas doenças infantis. Uma criança que tenha varicela, isso mesmo, quem teve varicela uma vez não volta a ter porque esta imunidade já é adquirida e desenvolve-se memória. É o princípio que a gente usa na vacinação. Muitas vezes as vacinas é o uso da bactéria ou do vírus de uma forma inativada, mas que entrando no nosso corpo vai fazer com que se produzam células de defesa, que estas células de defesa vão desenvolver uma memória que no posterior encontro vão atacar esta bactéria ou este vírus de modo a que não se desenvolva doença. Então, algumas pessoas que têm dificuldade ou vamos dizer resistência a algumas infecções é porque já há uma memória para aquela infecção. Outras já porque desenvolveram uma vacina por causa desta mesma memória. Outras ainda é porque na verdade o seu corpo está mais forte e quando ataca esta bactéria ou este agente causador acaba vencendo. Pois é, e isso acontece à medida que vamos crescendo, tanto é que as crianças dizem assim, que as crianças têm imunidade baixa, mas quando crescemos o nosso corpo fica mais forte. É verdade. Qual é o tratamento para a imunidade baixa? O tratamento depende da doença que nós encontramos. Se nos lembrarmos que a imunidade baixa não é uma doença, é um estado. Então, diante da imunidade baixa, nós vamos ter uma doença que vai aparecer. Então, o que nós temos que tratar é a doença. Tratando a doença, claramente temos muitas chances desta imunidade recuperar.
Mas em algumas situações o que faz com que a imunidade baixa é uma imunidade deficiente ou uma doença de base. Então, se nós temos uma doença de base, no caso da infecção pelo HIV, no caso da diabetes ou num cancro, nós temos que controlar ou estabilizar o organismo em relação a esta doença, de modo a que a imunidade volte ao normal. Então, tratamento específico para a imunidade baixa nós não temos. Nós tratamos as infecções que aparecem, aqueles sintomas que vão surgindo, as manifestações clínicas que o paciente vai apresentando, mas nunca nos esquecemos de tratar a doença de base. Sempre que possível, tratamos a doença de base de modo a melhorar o estado e a defesa do nosso organismo. E o que acontece quando nós não prestamos atenção no nosso sistema imunológico, fica baixo e não tem esta intervenção médica, nós não temos esta intenção de poder procurar o tratamento? Bom, o que acontece, infelizmente, é que um organismo que está a ser atacado e que não tem defesa acaba sendo eliminado. Acabamos tendo doenças que podem vir a ser fatais, o que acontece com, por exemplo, a infecção pelo HIV. Se nós não melhoramos a deficiência da imunidade, nós não melhoramos a nossa imunidade, estas doenças oportunistas que vão surgindo vão fazendo com que o indivíduo fique mais fraco, o corpo fique mais fraco, não resista às infecções e acabe perdendo a vida. Acontece também com a diabetes. Se nós não controlarmos esta diabetes, o que vai acontecendo é que vai criando sequelas para o paciente. Se nós não tratamos, não controlamos a diabetes, o paciente começa a evoluir com cegueira. Algumas vezes os pacientes têm infecções que não curam, é preciso fazer a amputação de um membro, 2 membros. Então, as complicações vão surgir e muitas delas interferem com a vida do paciente, com a qualidade dele e pode até levar à morte. Então, é muito importante prestarmos atenção porque as sequelas e as consequências normalmente são devastas. É como se fosse uma nação que não tivesse nenhuma proteção, qualquer agente causador, por mais pequenino que ele seja, acaba abatendo esta nação. Pois é extremamente importante prestar atenção ao nosso sistema imunológico, pois é através dele que ficamos fortes e o nosso corpo consegue nos defender das várias doenças que existem. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você sabia que mulheres em idade reprodutiva estão mais propensas a ter imunidade baixa? Pois é, com o desequilíbrio hormonal que antecede a menstruação, pode haver uma queda no funcionamento do mecanismo de defesa do organismo. Estamos de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou a sua TV, estamos a falar sobre baixa imunidade e tivemos a oportunidade de aprender na primeira parte do nosso programa que o nosso organismo é inteligente e que consegue ativar o seu sistema de defesa para nos proteger de várias doenças. Mas agora vamos esclarecer os mitos e verdades sobre a baixa imunidade. Molhar com chuva pode comprometer a imunidade. Molhar com chuva não compromete a imunidade. Em algumas situações, se a imunidade estiver baixa, pode comprometer a saúde. Mas molhar-se com chuva, apanhar chuva, não altera a imunidade. Suplementos e vitaminas ajudam a melhorar os níveis de imunidade. É verdade. Suplementos, multivitaminas sempre ajudam a melhorar o nosso sistema de defesa. E sempre que possível, sempre que indicado, é bom que o faça. Aí está a garantir que o seu sistema imunológico está bom. Tomar muitos antibióticos baixa a imunidade. É verdade, mas já atenção, não significa que não devemos tomar antibióticos. O uso prolongado de antibióticos pode fazer com que nós matemos algumas bactérias boas e protetivas que nós temos a nível do nosso corpo. Em algumas áreas específicas, nós temos bactérias que servem de proteção contra outros agentes causadores de doenças. Então, estes agentes causadores de doenças são impedidos de penetrar no nosso corpo por causa destas bactérias. Então, se nós tomamos antibióticos por tempo prolongado, o que vai acontecer é que estas bactérias serão destruídas e assim estes agentes causadores externos poderão entrar
entrar porque já não existe esta barreira das bactérias e vão provocar doença no nosso organismo. Mas atenção, como referi antes, não é a toma de antibiótico por 7 ou 10 dias, que seja por muito tempo, por tempo prolongado e vários antibióticos. A infecção urinária está associada à imunidade baixa. É um mito. Um episódio único de infecção urinária não está associado à imunidade baixa. O que pode ocorrer numa imunidade baixa são infecções urinárias de recorrência, mas apenas um episódio não é sinônimo de imunidade baixa. Pessoas que vivem com HIV têm sempre baixa imunidade. É um mito. Apesar de nós sabermos que o vírus da HIV é o vírus da imunodeficiência humana, pessoas que vivam com HIV e que tenham as suas defesas altas, que tenham o seu CD4 estável, claramente têm resistência contra infecções oportunísticas. O mais importante é que a quantidade de vírus no nosso organismo esteja reduzida ou indetectável e a quantidade de células de defesa CD4 esteja alta. Se estas células de defesa CD4 estiverem baixas, assim a imunidade está baixa e poderemos ter várias infecções oportunísticas. Mas se a carga viral estiver baixa, indetectável, a pessoa corre menos riscos de ter infecções oportunísticas. Mulheres grávidas têm quase sempre imunidade baixa. É verdade. As mulheres grávidas passam por um processo de transformação hormonal em que o indivíduo está a crescer dentro do seu ventre. Neste processo, há necessidade de ter maior aporte de suplementos, melhor alimentação. Então, se estes cuidados não forem tomados, a gravidez pode ser considerada um estado de imunodeficiência. Para trás a rubrica Mitos e Verdades, tivemos a oportunidade de esclarecer aquilo que se pensa sobre a baixa imunidade. Mas para já é momento oportuno para mais um intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações.
Estamos de volta e hoje o nosso tema é baixa imunidade. Vamos à rubrica Saiba Mais e vamos interagir com os nossos telespectadores. Vamos saber quais são as dúvidas e perguntas do nosso público sobre baixa imunidade. Olá, doutora. Chamo-me Alcindo José. Eu tenho uma pergunta. Quero saber se é que uma pessoa com baixa imunidade pode consumir bebidas alcoólicas. Olá, Alcindo. Na verdade, as bebidas alcoólicas consumidas em excesso comprometem muito a nossa imunidade. O álcool, o tabaco e outros agentes fazem com que a nossa imunidade baixe. Então, se usar o álcool e a sua imunidade já estiver baixa, estará a prejudicar as defesas do seu organismo contra os agentes causadores de doença. Olá, doutora. Meu nome é Gracinda. Eu gostaria de saber, entre homem e mulher, quem tem um sistema imunológico mais fraco? Olá, Gracinda. A pergunta é muito interessante e que no diz respeito a este aspecto, tanto o homem quanto a mulher têm a mesma probabilidade de ter a sua imunidade baixa, salvo nas situações em que a mulher esteja grávida, porque a gravidez é um processo em que há várias transformações e a imunidade pode baixar um pouco mais se não houver controle, aquelas medidas que a mulher deve ter neste período de gestação. Olá, doutora. Meu nome é Nércia. Gostaria de saber se a baixa imunidade é transmissível. Olá, Nércia. A baixa imunidade não é uma doença, mas é um estado do nosso organismo. Então não tem como ser transmitido. Olá, doutora. Aqui é Ibid de Mose. Eu tenho uma pergunta. Para a imunidade voltar ao normal, quanto tempo leva? Olá, Eibi. Na verdade, é difícil estimar quanto tempo o nosso organismo leva a recuperar a imunidade. Primeiro é importante saber de que doença se trata ou o que é que fez com que esta imunidade baixe. Se esta imunidade baixou por alguma doença crônica que não está a ser controlada, naturalmente há de levar muito tempo a que a imunidade se recupere. Mas se tiver sido uma doença passageira, uma situação de stress ou depressão, aí leva-se menos tempo. Mas tudo está em volta do que causou e do que está a ser feito após este fator que causou a depressão. Olá, doutora. Chamo-me Cecília. A minha pergunta é: será que a baixa imunidade é hereditária? Olá, Cecília. Tal como expliquei a Nércia, a imunidade não é uma doença, mas trata-se de um estado. Então não pode ser hereditário, não pode ser passado. A não ser que a razão para esta imunidade baixa seja uma doença hereditária. Mas, no caso, a imunidade não é hereditária. Pode ser hereditário o fator causador. Acompanhamos a rubrica Saiba Mais e agora que os nossos telespectadores já estão esclarecidos, vamos ver um vídeo que traz dicas sobre alimentos que podem ajudar a melhorar a imunidade. A alimentação saudável é fundamental para garantir a boa imunidade do organismo. É importante que ao longo do dia o organismo ou as pessoas consumam pelo menos 5 unidades de fruta. E as frutas de época são de grande valia. Agora, por exemplo, que é a época da laranja, da papaya, da banana, estes são os alimentos que fornecem mais vitaminas que o organismo precisa. Tem que ser a fruta da época, que deve ser consumida, porque quando nós temos a fruta da época é quando o alimento tem mais vitaminas. Para o melhor aproveitamento dos nutrientes para o organismo, é importante combinar bem os alimentos que consumimos. Quando nós consumimos ou quando comemos um alimento que é rico, por exemplo, uma carne ou o feijão, nós não podemos acompanhar esta alimentação com um chá preto ou com um café, né? Porque o café e o chá preto impedem que o organismo aproveite melhor o ferro que está nestes alimentos. Então devemos acompanhar estas refeições com um copo de sumo, um sumo de laranja, um sumo de limão, um sumo de maracujá, que são fontes de vitamina C que ajudam o organismo a aproveitar melhor o ferro que está no feijão principalmente, ou nas folhas verdes que são consumidas.
Estas são dicas que funcionam para pessoas de todas as idades, quer homens, quer mulheres. Para o idoso, precisamos de reforçar aquilo que é a fonte de cálcio no organismo. Para a criança, também a quantidade de cálcio, porque são fases diferentes. A criança porque está a crescer, o idoso porque já começa a perder o cálcio por causa do próprio processo de envelhecimento. E na mulher grávida precisamos do reforço da vitamina C, do ferro e do cálcio também, porque esta tem um outro ser no organismo a se desenvolver. Nas crianças pequenas, nós garantimos a imunidade se são amamentadas exclusivamente ao peito durante os primeiros 6 meses e também quando se faz a introdução gradual dos alimentos a partir do 6º mês. Esta alimentação deve ser acompanhada de modo a que sejam fornecidos alimentos que são ricos nestas principais vitaminas e minerais que eu mencionei. Siga estas dicas e garanta uma boa qualidade de vida. Doutora Clayda, são instantes finais do Saúde e Vida. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar no Saúde e Vida e, claro, conversar com os telespectadores, esclarecendo as suas dúvidas e trazer um pouco mais de informação sobre a nossa saúde. Espero que hoje você tenha aprendido um pouco mais sobre imunidade baixa e vá mudar um bocadinho aquilo que são os seus hábitos. Nós voltamos para a semana com mais saúde e vida para você. Já sabe, cuide sempre da sua saúde. Pode interagir conosco através das redes sociais e nós esperamos as suas recomendações e sugestões. Por hoje é tudo e até a próxima.